E aí, pessoal, tudo bem? Por aqui tá tudo certo? Espero por aí também. A gente vai começar agora uma série de aulas sobre direito do consumidor. Vamos analisar aqui a fundo o CDC e como funciona essa relação de consumo. E esse primeiro bloco, essa primeira aula, a gente vai dedicar ao estudo dos aspectos gerais e da posição do CDC dentro do ordenamento jurídico. Então, coloque no caderno de vocês, tópico 1, aspectos gerais e posição do CDC no ordenamento jurídico brasileiro. Pessoal, a Constituição da República de 1988, ela representou um grande marco na defesa do direito dos consumidores. Por quê? Ela trouxe basicamente três previsões. Duas dentro do corpo da Constituição e uma terceira, igualmente interessante, no ADCT. O que é o ADCT? É o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, temos três previsões muito importantes na nossa Constituição. A primeira delas é a que estabelece o direito do consumidor como direito fundamental. Ora, o artigo 5º, inciso 32, vai dizer para a gente que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Ora, o artigo 5º, nós sabemos, é o que trabalha os direitos fundamentais, que inclusive são cláusulas pétreas, lá nos termos do artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. E, dentre os direitos fundamentais, nós temos a defesa do consumidor. Tá bom? Então, a primeira previsão constitucional que nós temos é a previsão de que o direito do consumidor é um direito fundamental, ok? A segunda previsão, ela traz o direito do consumidor como um princípio da atividade econômica. A segunda previsão constitucional traz o direito do consumidor como um princípio da atividade econômica. O artigo 170 vai dizer para a gente o seguinte: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E a gente desce para o inciso 5º e vai encontrar a defesa do consumidor. Então, a defesa do consumidor é, a um só tempo, um direito fundamental e um princípio da atividade econômica. E enquanto princípio da ordem econômica, a defesa do consumidor, ela é um princípio de ação política. É um princípio que vai legitimar a adoção de medidas de intervenção estatal que sejam necessárias para assegurar aquela proteção prevista na Constituição e igualmente garantida pela Constituição. Então, a gente tem uma previsão no artigo 5º e outra previsão no artigo 170. Por fim, eu falei que eram três previsões, nós temos uma previsão no artigo 48 do ADCT. Esse artigo 48, ele traz para a gente um prazo, né? Um prazo de elaboração do CDC. Porque o CDC é de 1990. Ele foi feito depois. Antes não havia um código que tutelasse os interesses dos consumidores. Foi com a Constituição que se passou a haver essa necessidade. E o artigo 48 do ADCT, ele diz o seguinte: ele diz que o Congresso Nacional, dentro do prazo de 120 dias, a contar de que? Da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. Então, muita atenção, vamos recapitular. A Constituição vem e diz que a defesa do consumidor é um direito fundamental, primeiro ponto. Segundo ponto, a Constituição vem e diz que a defesa do consumidor é também um princípio da atividade econômica. Ok, tá, mas e aí? Como que se dá essa defesa do consumidor? Vem o artigo 48 do ADCT e diz o seguinte, olha só, legislador federal, você tem aí o prazo de 120 dias, a contar da promulgação dessa Constituição, né? O Constituinte originário estava dizendo isso, para elaborar um Código de Defesa do Consumidor. E é claro, pessoal, que como vocês podem já ter percebido, esse prazo ele não foi respeitado. Por quê? Porque a Constituição ela foi promulgada dia 5 de outubro de 1988.
O CDC, que é a lei, estou trazendo aqui pela primeira vez essa informação para vocês, lei número 8.078 de 90, ele é de 11 de setembro de 1990. É claro que passou muito mais do que 120 dias. Tudo bem, não tem problema, né? Pior seria se ele não fosse editado. Então temos aqui essas 3 previsões constitucionais acerca do direito do consumidor. Bom, e qual que é a competência constitucional para legislar sobre o direito do consumidor? Essa é uma questão muito interessante. Por quê? Quais entes federados podem legislar sobre o direito do consumidor? E aí a gente tem uma competência legislativa concorrente. Muita atenção. Nós temos uma competência legislativa concorrente lá no artigo 24, inciso 5º e inciso 8º da Constituição, que vai dizer que a competência para legislar sobre produção e sobre consumo e sobre responsabilidade por dano ao consumidor são matérias, são competências concorrentes. E aí, na competência legislativa concorrente, o que a gente tem? A gente tem a União sendo competente para fixar normas gerais e os estados e o Distrito Federal uma competência suplementar. Então, a União ela fixa normas gerais e os estados e o Distrito Federal vão adequar aquelas normas gerais às peculiaridades locais e regionais ali daquela localidade. Ok? Então, muita atenção, a competência legislativa é uma competência legislativa concorrente. Artigo 24, inciso 5º e inciso 8º da Constituição. Quero que vocês abram aí esse dispositivo e acompanhem a aula junto com eles, para que vocês possam fazer a leitura enquanto a gente explica a matéria aqui. Tá bom? E muito importante nesse ponto, pessoal, não confunda a competência legislativa concorrente com a competência privativa da União para legislar sobre propaganda comercial. Isso está lá no artigo 22, inciso 29 da Constituição. Então, olha só, a competência para legislar sobre direito do consumidor, sobre produção, sobre consumo e sobre responsabilidade por dano ao consumidor é uma competência concorrente, mas a competência para legislar sobre propaganda comercial, esta, diferentemente, é uma competência legislativa privativa da União. Inteligência do artigo 22, inciso 29 da Constituição. Bom, nessa altura da aula, vocês devem estar se perguntando: ok, professor, eu entendi. Eu entendi que há uma competência legislativa concorrente, mas e os municípios? Onde é que os municípios entram nessa história? Pessoal, o nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, ele reconhece a competência dos municípios para legislar sobre matéria envolvendo o direito do consumidor, desde que o assunto seja de interesse local. Isso está onde? Isso está lá no artigo 30, inciso 1º da Constituição, que vai dizer o seguinte: compete aos municípios, inciso 1º, legislar sobre assuntos de interesse local. Ok. Mas o que seria assuntos de interesse local? Bom, isso é algo bastante polêmico na doutrina. Na jurisprudência, a gente tem alguns temas que são seguros, tá? Mas, via de regra, esse assunto é um assunto um tanto quanto espinhoso e polêmico. Quais são esses exemplos seguros que nós temos aqui? Bom, primeiro, atendimento ao público e tempo máximo de espera em fila de instituição bancária. Banco. O STF já entendeu que é uma matéria em que o município pode, sim, legislar. Tá? Outro exemplo, o STJ, agora o Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu como inconstitucionais 4 leis estaduais aqui do Rio que tratavam de condições de prestação de serviço bancário dentro do espaço físico das agências, como instalação de banheiro
e bebedouro. Tá? Entendeu que se tratava de assunto de interesse local. E aí a competência não seria da União ou dos estados, e sim dos municípios. Tá bom? São dois exemplos jurisprudenciais que são seguros. Você pode afirmar, porque você tem aí um amparo do STJ e do STF. Tá bom? E aí, nesse contexto, eu trago para vocês duas súmulas importantíssimas sobre esse tema. A primeira é a súmula vinculante 38. A súmula vinculante número 38, claro que é a do STF, né? Só o STF edita a súmula vinculante. Ela diz o seguinte: é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Então, olha só, o município ele pode fixar o horário de funcionamento do comércio. Ele pode dizer que o comércio vai fechar às 18 horas, às 18h30, às 19 horas. Súmula vinculante número 38. E a outra súmula muito importante é a súmula 19 do STJ. A súmula 19 do STJ, ela vai trazer para a gente que a fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. Então, é a União que vai fixar o horário em que o banco vai funcionar. Não é o Estado, também não é o município. É a União. Vocês precisam conhecer essas duas súmulas. Bom, passada a análise destes temas, a gente faz um outro questionamento aqui, ainda no contexto dessa aula basilar, dessa aula inicial aqui. Que tipo de normas o CDC traz, pessoal? Que tipo de normas o Código de Defesa do Consumidor nos traz? O artigo 1º, ele vai dizer que o CDC ele estabelece normas de ordem pública e de interesse social. Repetindo, o CDC traz a informação de que suas normas são de ordem pública e interesse social. Significa, pessoal, que essas normas do CDC são normas cogentes, que devem prevalecer sobre a vontade das partes. Há, portanto, uma derrogação na vontade das partes. Na relação de consumo, a vontade das partes não é tão livre quanto é numa relação regida pelo Código Civil, por exemplo. Então, significa que as normas do CDC, elas são indisponíveis. E elas são também inafastáveis. Por quê? Porque as normas do CDC protegem valores básicos, valores fundamentais da ordem jurídica do Estado Social. Estaria acima da autonomia privada das partes. E é por essa razão que o STJ entende de maneira muito tranquila que, em regra, o consumidor não pode abrir mão dos seus direitos. Não pode abrir mão dos seus preceitos. Ele não pode dispor da proteção que lhe é conferida. E aí, essa natureza das normas consumeristas serem de ordem pública e de interesse social gera duas consequências principais. Há mais de duas, é claro, mas duas são as principais. Uma é de ordem material e outra é de ordem processual. A primeira, de ordem material, é a impossibilidade de renúncia dos direitos e garantias previstos no Código de Defesa do Consumidor. Então, as partes, elas não podem abrir mão da proteção consumerista. As partes não podem renunciar os direitos a que o CDC se debruçou para conferir a essas pessoas. E a segunda consequência, essa de natureza processual, é a possibilidade de o juiz apreciar matérias de ofício dentro da relação de consumo. Então, o juiz ele pode, de maneira oficiosa, ou seja, sem necessidade de provocação, apreciar matérias dentro das relações de consumo. Exemplo, imagina uma cláusula que preveja que o consumidor abre mão de um direito, como a garantia legal, como o prazo prescricional, que são temas que nós teremos aula aqui sobre isso. Essas cláusulas, elas devem ser tidas
como não escritas. Isso, na verdade, é uma cláusula abusiva. O artigo 51 vai dizer que essa cláusula é abusiva, ela é nula de pleno direito. E o juiz pode conhecer isso de ofício. Mas, nesse contexto, muita atenção, porque isso aqui pode cair na sua prova. A gente tem uma importantíssima exceção jurisprudencial, que é a súmula 381 do STJ. Vamos por partes. Não abram a súmula ainda. Eu vou ler ela aqui para vocês. A gente acabou de ver que as normas do CDC são normas de ordem pública e de interesse social. E que isso vai gerar a possibilidade do juiz apreciar matérias de ofício dentro das relações de consumo. Só que existe uma matéria que ele não pode conhecer de ofício. Não significa que ele não pode conhecer. Não significa que ele não possa conhecer. Ele pode, mas vai exigir provocação da parte. Vamos à súmula 381 do STJ. Ela diz o seguinte: nos contratos bancários, olha só, contratos celebrados com instituições financeiras, nos contratos bancários é vedado ao julgador, é proibido ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Então, se a gente está trabalhando com qualquer contrato de consumo, o juiz ele pode conhecer da abusividade das cláusulas de ofício, mas em se tratando de um contrato bancário, não pode. Por quê? Porque a jurisprudência diz que não pode. Tá? E é claro que, doutrinariamente, esse enunciado ele sofre duras e severas críticas. Mas ele continua sendo aplicado pelo STJ. O STJ continua utilizando a súmula 381. Tá bom? Bom, uma observação muito interessante, ainda nesse contexto inicial sobre o CDC, é que norma de ordem pública não é a mesma coisa que norma de direito público. Cuidado com isso, tá bom? O Código de Defesa do Consumidor, pelo menos na sua essência, ele não é formado por normas de direito público. Ele é uma norma de direito privado, que contém, sim, algumas normas de direito público. Sério? Sim, sério. Quais? Os tipos penais, por exemplo. Os tipos penais trazidos pelo CDC são normas de ordem pública. Mas isso não faz com que o CDC seja uma norma de direito público. Tá? Não, não faz. Então, repetindo, os tipos penais são normas de direito público. Mas isso não faz com que o CDC seja uma norma de direito público. Ele, na sua essência, é formado por normas de direito privado. Ok? Outra indagação importante. Eu posso dizer que o Código de Defesa do Consumidor é um microsistema jurídico? Sim ou não? Posso? Sim. Por quê? Porque ele possui normas que regulamentam a proteção do consumidor sobre vários e vários aspectos, de maneira coordenada e de maneira interdisciplinar. Por que o CDC é um microsistema jurídico? Porque ele possui normas de natureza administrativa, ele possui normas de natureza civil, ele possui normas de natureza penal, ele possui normas de natureza processual civil, e por aí vai. Então, ele é, sim, um microsistema jurídico, ok? Essa é uma informação muito importante que eu tenho que passar para vocês. Bom, outro ponto interessante ainda na nossa aula inicial aqui. O Código de Defesa do Consumidor, como nós já vimos, ele foi editado em 11 de setembro de 1990. Antes, nós não tínhamos nenhum Código de Defesa do Consumidor. A pergunta é a seguinte: eu posso aplicar o CDC aos contratos que foram celebrados anteriormente à sua vigência? Um contrato que foi celebrado em 1986, por exemplo. Eu posso aplicar o CDC nele, claro, depois de 1990. Né? O STF e o STJ vai entender que, em regra, não. Eu não posso aplicar o CDC aos contratos celebrados antes da sua vigência.
Por quê? Porque nós temos um preceito normativo constitucional impondo que a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, que também deve ser aplicado às leis de ordem pública. Então, a gente não poderia aplicar o CDC a contratos celebrados antes da sua vigência. E aí, essa é a regra, é claro. E como toda boa regra, nós temos exceções. Na verdade, é uma exceção. Que exceção é essa? O contrato de trato sucessivo, ou também chamado de contrato de execução diferida. Nesses casos, o STJ e a doutrina vêm admitindo a incidência do CDC, ainda que o contrato tenha sido celebrado antes da vigência do CDC. Por quê? Porque nesses contratos de trato sucessivo ou de execução diferida, o que você tem é uma renovação periódica da sua vigência. A cada pagamento efetuado, a gente vai ter uma renovação desse contrato. E aí não há que se falar em ofensa ao ato jurídico perfeito. Um exemplo para esclarecer agora e tirar qualquer dúvida que porventura esteja aí na cabeça de vocês. Imagina que eu contratei um plano de saúde em 1989. Em 90 veio o CDC, eu estou pagando mês a mês o plano de saúde. Em 91, ano do meu nascimento, essa pessoa tem um problema com o plano. Ora, não vai poder aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Claro que vai. Por quê? Porque aqui é um contrato de trato sucessivo, que se renova periodicamente. Tá? Essa é uma questão muito importante sobre a aplicação do CDC. Ok? Para a gente fechar esse bloco de aula, eu quero trazer para vocês uma teoria muito importante, que é a teoria do diálogo das fontes. Já ouviram falar? O que é a teoria do diálogo das fontes? Pessoal, na vigência do Código de 1916, do Código Civil de 1916, vigorava a ideia de que o CDC consistiria em um microsistema aplicável e autossuficiente, isolado das demais normas. Professor, por que você está falando do Código Civil de 2016? Ora, porque durante um tempo, o Código Civil de 1916 e o CDC vigoraram juntos. Concorda comigo? Porque o Código Civil atual ele veio só em 2002. Então, durante um tempo, o CDC ele vigorou junto com o Código anterior, junto com o Código de 1916. Na vigência do Código de 16, o CDC ele era autossuficiente. Ele se isolava das demais normas, ele era autoaplicável. Você não poderia sair do CDC e ir buscar uma norma no Código Civil ou em outra lei. E aí, havendo uma relação de consumo, você somente poderia aplicar o CDC, nunca o Código Civil. E aí, com o advento do CPC de 2002, essa concepção ela foi superada. Principalmente a partir da tese do diálogo das fontes. Aqui no Brasil, quem popularizou essa teoria foi a professora Cláudia Lima Marques. Mas isso não é criação dela, tá? Essa ideia do diálogo das fontes, ela foi criada por Eric Jaime, que é um alemão, e foi trazida para o Brasil pela professora Cláudia Lima Marques. Tá? O que é a teoria do diálogo das fontes, pessoal? Trata-se de uma nova técnica para a solução de antinomias entre fontes legislativas. Você supera aquele critério tradicional, né, do critério cronológico, critério especial ou critério hierárquico. Você aceita uma convivência entre normas que aparentemente são incompatíveis na órbita jurídica. E aí você permite influências recíprocas entre elas. E aí, como o CDC é uma lei principiológica, ele ingressa no sistema jurídico fazendo um corte horizontal. E ele vai alcançar toda e qualquer relação jurídica de consumo, mesmo que regida por outra fonte normativa. Então, você consegue aplicar o CDC e outra lei, qualquer que seja essa lei, em uma relação de consumo. O CDC não é fechado dentro dele mesmo.
E isso vem previsto lá no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 7º vai dizer o seguinte, peço licença aqui para a gente fazer a leitura dele. E peço que você faça a leitura aí também, no seu VAD. Olha só, diz o seguinte, artigo 7º. Os direitos previstos neste Código não excluem, olha só, não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Então, pessoal, olha que interessante. O CDC, ele não exclui o Código Civil. Eles se complementam. Tá, mas e se essas normas forem aparentemente contraditórias, professor? E se houver uma divergência? Ora, havendo divergência, você aplica a norma mais favorável ao consumidor. Sem problema nenhum. Em razão do princípio da norma mais favorável. Independentemente de qual sistema ela decorra. Se decorre do Código de Defesa ou se decorre do Código Civil. E eu estou falando do Código Civil, pessoal, mas nós temos outros exemplos também. O CDC e a Lei de Plano de Saúde, que é a Lei 9.656 de 95. O CDC e o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. E nós temos também um exemplo aqui jurisprudencial, né? O STJ, pessoal, ele entendeu que o prazo prescricional para o indébito de tarifas de água e esgoto é de 10 anos e não de 5. Você aplica o prazo do Código de Defesa, você aplica o prazo do Código Civil, que é de 10 anos, e não o prazo de 5 anos, que é o prazo do CDC. Isso está na súmula 412 do STJ. E diz o seguinte, a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Ora, claramente nós estamos falando de uma relação de consumo. E aí deveria ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, e não o Código Civil. Mas, à luz da teoria do diálogo das fontes, a gente aplica o Código Civil. Por quê? Porque nesse ponto ele é mais favorável ao consumidor. Beleza, pessoal? Com isso nós fechamos esse primeiro bloco e espero vocês para continuar o estudo do direito do consumidor.